A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre a EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa ocasião queremos refletir com os irmãos acerca da lição de número 9. A lição de número 9 tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O textuário destacado na nossa lição diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, e o versículo de número 28. A verdade prática diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, o verso 17 até o 34. Você pode ler tranquilamente em sua casa. E nós temos nesta lição alguns tópicos que estaremos comentando juntamente com vocês. O primeiro tópico deles, principal, é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Dentro desse tópico nós temos 3 subitens. O primeiro item diz o ponto de partida, o segundo item, Paulo e o despertamento de novas vocações. O terceiro item, Paulo, um mestre inspirado. O segundo tópico principal da nossa lição vai tratar do legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Dentro desse tópico, o primeiro item, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. O segundo tópico desse item, o compromisso de Paulo com o Senhor. E depois nós passaremos para o terceiro e último tópico principal, que é Paulo apela aos líderes. O primeiro item, sobre o despreendimento do obreiro para realizar a obra de Deus, baseado em Atos 20 e 24. O segundo item desse tópico 3, sobre o cuidado pessoal do obreiro, baseado em Atos 20 e 28. O terceiro item desse tópico principal trata sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, baseado na leitura bíblica em classe, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículos 29 e 30. E finalmente teremos a conclusão da nossa lição. Meus queridos irmãos, antes de nós adentrarmos na meditação sobre esses tópicos, quais já trouxemos aos irmãos, eu gostaria de pedir a você que divulgasse esse nosso trabalho, né? Fizesse com que chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Deixe também o seu like lá nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, porque você fazendo assim, você estará incentivando a outros também a participarem desse trabalho, qual nós fazemos com todo carinho, para que você possa acompanhar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, mesmo nesses períodos mais difíceis de distanciamento social. Ok? Muito bem. Como o título da lição nos diz, né? Paulo, a sua dedicação aos vocacionados. Nós estaremos tratando aqui então sobre como cuidar daqueles que têm vocações ou vocação, né, para a obra de Deus. Nós vamos ver no decorrer da lição que nem todos têm a mesma vocação, né? Nem todos foram chamados para serem obreiros, mas aquele que é chamado, nós devemos sim lapidá-los, né? Ajudá-los a entender melhor a palavra de Deus, e o melhor caminho é estudando a Bíblia Sagrada. Ok? O primeiro tópico da nossa lição, como eu já destaquei para os irmãos, ele vai tratar de Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Nós sabemos que na Ásia Menor, a igreja de Éfeso, né, era a igreja central, né? Nós já vimos em lições anteriores, de outros trimestres passados, né, que a igreja de Éfeso, na realidade, era praticamente o centro da região da Ásia Menor, onde hoje está situada a atual Turquia. Naquela região lá que a igreja de Éfeso foi implantada, e foi de lá que
então se iniciou o ponto de partida de aprendizado. Nós vimos também em lições anteriores que, na realidade, a obra missionária ela iniciou-se na igreja de Antioquia, né, lá da Psídia, né? Então nós temos que entender que, embora tenha iniciado o cristianismo na igreja de Antioquia, o ponto de partida meu principal de ensino doutrinário, de ensino pastoral realizado por Paulo, se deu exatamente na igreja de Éfeso, tá? Então foi lá na igreja de Éfeso que, por ela ser o centro, né, das igrejas da Ásia, que quando lá em Apocalipse cita 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, né, ela destaca Éfeso também, mas Éfeso era na realidade praticamente o centro de todas aquelas igrejas, era como se fosse uma igreja sede, né? Muito bem, então dentro desse ponto de partida, é interessante notar que era uma tarefa muito especial, porque o ministério de Paulo já estava mais independente já dos apóstolos, né, dos demais apóstolos que estavam em Jerusalém. Embora ele não tivesse perdido a comunhão com os demais apóstolos, né, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, né, Judas, etc., ele também precisava de uma boa preparação de novos líderes para cuidar das igrejas que estavam sendo fundadas ali dentre os gentios. Okay? O segundo item desse tópico principal, primeiro, que é Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, diz Paulo, e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo ele tomou uma proporção muito ampla, muito grande naquela época, e se tornou um ministério internacional. Ele não ficou restrito apenas à nação judaica, à nação dos judeus, né? Ele se expandiu para as demais nações que compunham o império da época, né? Todas as cidades que estavam sob o domínio romano na época de Cristo. Então ele começou a pregar em todas essas igrejas, em todas essas cidades, e em cada cidade fundavam-se igrejas. E, como nós sabemos, para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, né, ele não podia atuar sozinho, ele tinha que levantar novos líderes para cuidar do rebanho do Senhor que ele fundava por onde ele passava. Então nós temos, por exemplo, que ele arregimentou, né, ele investiu em pessoas que o auxiliavam. Podíamos dar alguns exemplos para os irmãos aqui, né? Por exemplo, vamos tratar alguns nomes que a Bíblia nos relata, né? O nome de Timóteo, o nome de Sópatro, desculpa, segundo Trófimo, Tíquico, que mais? Tito, Aristarco, Filemão, Gaio, entre tantos outros, né? Tem tantas referências bíblicas de nomes que Paulo auxiliou no início do ministério de cada uma dessas pessoas que estavam ali verdadeiramente fazendo a obra do Senhor. O terceiro item desse tópico principal, primeiro, ele fala sobre Paulo, um mestre inspirado. Paulo soube detectar nos filhos da fé dele, né, dentro desses nomes que eu falei, existem muitos outros, mas especialmente esses os quais eu citei, né, ele percebeu uma vocação especial nessas pessoas. Então nós podemos notar que, embora a igreja fosse fundada e tivesse muitas pessoas no seio das igrejas fundadas, né, nas cidades por onde ele pregou o evangelho, não eram todos líderes, né? Então, a grande maioria do povo, como em todas as épocas, até em nossa época atual, a maioria do povo são membros da igreja, porém não exercem ministério. Por quê? Normalmente é porque a vocação ela é algo específico de algumas pessoas, né? E não podemos querer que todos sejam obreiros da casa do Senhor. Muito embora todos participem da obra de evangelização, da obra de atrair mais pessoas para o reino de Deus, de pregar o evangelho, né? De divulgar o evangelho. E para isso, toda a igreja necessita de ensinamento, necessita de que se aprenda a palavra de Deus para exercer estas
funções evangelísticas, né? Mas em termos de liderança, em termos doutrinários, em termos de estudos bíblicos, etc., não são todos que são vocacionados para isso, né? Então Deus também ele tem a seleção das pessoas que ele trabalha com elas para que elas liderem a sua obra na terra. Não tem como ter um povo onde todos são líderes, né? Mas nós vemos que essa inspiração que Paulo tinha, né? Ele mesmo afirmou várias vezes que ele recebeu essas revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. As revelações que ele tinha da doutrina cristã, do cristianismo em si, do próprio Cristo, né? Tudo que ele aprendeu, ele afirma que aprendeu do próprio Cristo. Você pode conferir lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 12. Tá bem claro lá ele deixando, falando que ele não aprendeu de homem algum, mas ele aprendeu sim direto do Senhor. Assim, então Paulo, ele reunia os vocacionados para dar instruções de como pastorear a igreja local, de como cuidar do rebanho, de como tratar dos rebanhos, né? E uma coisa muito interessante que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, que mesmo dentre os seus escritos, que são inúmeros no Novo Testamento, né, a maior parte do Novo Testamento são escritos de Paulo, né, nós vemos que ele dedica pelo menos 3 cartas que eram especificamente direcionadas a obreiros, são chamadas as cartas pastorais, né? Trata-se de 1 Timóteo, 2 Timóteo e carta a Tito, ele instruindo como fazer, como administrar a obra de Deus e como cuidar do rebanho do Senhor, tanto na área social, como na área familiar, quanto na área espiritual e também na área doutrinária acerca de Jesus Cristo. Nós vamos passar então para o terceiro tópico dessa nossa lição. Nós queremos fazer bastante rápido essa lição agora, né? Até porque, ou melhor, o segundo tópico, né? Porque nós temos que entender que o apóstolo Paulo, embora ele buscasse essas pessoas vocacionadas, há um equilíbrio muito grande por parte do apóstolo Paulo nessas escolhas. Nós temos pessoas que, interpretando dessa forma que nós estamos trazendo essa primeira parte da nossa lição, a impressão de que todos podem ser, vamos chamar todo mundo e haja uma seleção natural, né? Não é dessa forma, porque muitos adotam um sistema de chama todo mundo para o ministério, e aqueles que der certo dão, aqueles que não der, não deu, né? Mas pelo menos deu a chance. Não é bem assim. Paulo, ele exercia um equilíbrio monumental dentro das suas escolhas. Primeiro, observando aqueles que realmente eram vocacionados, não simplesmente aqueles que, movido por um entusiasmo momentâneo, apresentava algum desejo, exteriorava, né, algum desejo de fazer a obra ou de ser um líder, mas na realidade não era. Então, o equilíbrio de Paulo, ele era tão marcante, né, a maneira como ele tratava os obreiros, né, como ele escolhia os obreiros, que quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, eu posso até ler para os irmãos aqui, como eu citei, né, a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são consideradas cartas pastorais, né? E nessas cartas pastorais, nós encontramos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, onde ele vai citar os deveres dos bispos e dos diáconos, né? No versículo de número 6, ele falando sobre a seleção dessas pessoas, ele dá uma recomendação muito explícita quanto a isso. Ele diz o seguinte, olha, não neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que ele quis dizer com isso? A palavra neófito são novatos, né? Pessoas novatas, ou pessoas que exercem uma certa admiração por parte do povo. Então, essa pessoa que chama a atenção de muita gente, vamos consagrá-la, não é? E isso acontece muito em nossos dias, e nós temos visto aí, é claro que alguns realmente são vocacionados e a gente percebe isso, mas a grande maioria de artistas, de pessoas de muita influência na sociedade, né, celebridades até, quando simplesmente dizem que se tornaram evangélicos,
aceitaram Jesus, logo já estão com cargos ministeriais, já são pregadores, já são divulgadores, já reúnem grandes plateias, fazem grandes movimentos, né? E grande parte dessas pessoas, por serem neófitas na fé, por serem novatas na fé, por ainda não estarem completamente doutrinadas no cristianismo, né, e na Bíblia Sagrada, não são conhecedores profundos da Bíblia, né, eles acabam muitas vezes se desviando. É por isso que o apóstolo Paulo diz: para que ensoberbecendo-se não caiam na condenação do diabo. Então nós vemos aqui que há um certo equilíbrio da parte de Paulo ao escolher aqueles que seriam os líderes da igreja. O segundo tópico principal da nossa lição: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Primeiro, ele faz uma advertência muito forte, né, quanto aos judaizantes e os gnósticos. Quem são esses, né? Os judaizantes, durante o ministério de Paulo, né, muitos judeus, eles acolheram a mensagem de Cristo. Eles acolheram a doutrina de Cristo. Porém, eles não se desapegaram dos costumes judaicos. Por isso eles são chamados de judaizantes, né? Ele pede para que tenha bastante cuidado quanto aos judaizantes, né? E porque eles ainda praticavam a circuncisão, ele achava que os gentios tinham que participar da circuncisão também, praticar a circuncisão. Eles falavam que os gentios deveriam guardar o sábado judaico também, senão não podia ser salvo. Ou seja, também a observância dos ritos, que envolvia até datas, né, comemorativas, festas judaicas e até as comidas judaicas, né, aquelas comidas proibidas na lei de Moisés. Tal. Nós temos uma coisa bastante forte quanto a isso, quanto ao próprio apóstolo Pedro, né, que ele era muito ligado ainda enraizado nas coisas judaizantes, judaicas, e portanto o apóstolo Paulo sempre estava o instruindo acerca da graça de Deus. Ou seja, os judaizantes, resumindo, eles aceitavam que a salvação dos gentios dependeria não da graça e não da morte de Cristo, mas da observância da lei junto com Cristo. Mas não é assim. Eles estavam enfraquecendo a graça de Cristo, né? Então ele tinha essa preocupação quanto aos judaizantes, os quais ele combatia com bastante veemência. Nós lemos a Epístola aos Gálatas, por exemplo, nós encontramos ali Paulo discorrendo praticamente toda a epístola acerca da lei e da graça, a superioridade da graça em relação à lei de Moisés. Não dizendo que a lei estava errada e muito menos que a lei não servia para nada. Não, a lei tinha seu valor, mas a salvação do homem era através da morte de Cristo, o derramamento do sangue dele, em prol da humanidade, ou seja, a graça de Deus derramada. E quem que eram os gnósticos, né? Os gnósticos, a própria palavra vem de gnose, que é de conhecimento, né? Eles, como eles estavam lá na Turquia, já estava mais ao norte, lá bem ao norte de Israel, né? Tá bem lá em cima, e já estava até se aproximando quase da Grécia, e naquela época os gregos dominavam, digamos assim, o conhecimento da humanidade. Eles tinham uma escola muito forte, os filósofos gregos são os mais citados no mundo todo, realmente eles eram bastante pensadores, né? Então esses gnósticos, eles começaram a acrescentar ao cristianismo elementos filosóficos. E esses elementos filosóficos, não que a filosofia seja errada. Quando nós estudamos teologia, uma das matérias que nós temos em nossas escolas teológicas é a filosofia. Nós temos que conhecer a filosofia, né? Mas existem filosofias que elas afrontam a fé cristã. Não afrontam porque por maldade, ou porque. Não, afronta porque os pensadores são humanos, não é? E eles têm uma maneira de ver, por exemplo, principalmente quanto a corpo, alma, espírito, né? Essas coisas que o espírito é importante, o corpo não serve para nada. A gente sabe que o corpo realmente é uma carcaça, não é? Mas o espírito sem o corpo não vai viver, não é verdade? Embora o Espírito seja eterno, ele volte para Deus, mas na ressurreição final, quando nós formos transformados ou estivermos mortos e ressuscitarmos para estarmos com Cristo eternamente, nós só desfrutaremos a plenitude da presença quando nós tivermos um corpo novo,
um corpo restaurado, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Aí sim, então, nós poderíamos fazer. Mas essas filosofias acabavam confundindo os cristãos, né? Então, ele tinha o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande quanto aos líderes, para que os líderes não se deixassem levar por essas filosofias. Porque se eles deixassem levar por essas filosofias, eles acabariam deturpando o evangelho, né? E dificilmente eles conseguiriam acrescentar alguma coisa de boa no cristianismo. O cristianismo já era completo. O próprio Paulo, quando ele falava sobre a graça verdadeira, né, ele refuta até esse falso evangelho, essa falsa filosofia introduzida por aqueles gnósticos, né, no evangelho. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Segundo item do nosso tópico principal 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Ele tinha um compromisso muito afiado, muito sustentado em Jesus Cristo. Ele mesmo falou, nós já citamos aqui, que ele não aprendeu de homem algum, ele aprendeu do próprio Cristo, né? Que o ensinou. Ele teve aquele encontro com Cristo, foi lá para a cidade de Damasco, lá entrou na cidade, o homem cuidou dele, ele ficou cego, depois ele fez um retiro espiritual lá na Arábia, né? Ficou 3 anos lá, e só então ele voltou. E durante esses 3 anos ele aprendeu pelo Espírito Santo diretamente de Jesus Cristo, né? E ele deixava uma preocupação muito grande que ele tinha quanto a isso, era em viver de uma maneira coerente com o que ele ensinava. Ou seja, ele tinha uma vida sem ostentação. Porque ele desejava refletir a humildade de Cristo. A leitura introdutória, nosso capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 18, tem esse versículo que você pode ler tranquilamente e você vai ver que ele realmente tinha essa preocupação. Então, ele agir dessa forma, Paulo agindo dessa forma, né, é viver uma profunda comunhão com o Senhor. Ele mostrar ao mundo que realmente ele não depende de bens materiais, né? Ele era desprendido dessas coisas para que ele pudesse então levar a palavra de Deus e pregar os ensinos de Cristo e refletir tanto na vida privada quanto na vida pública dele. Nós gostaríamos de destacar aqui também, que quanto aos judaizantes, por exemplo, né, o Paulo, ele chega até a fazer uma acusação a Pedro, né, que Pedro estava tentando forçar os gentios a se judicializarem, ou seja, judaizarem-se, né, se tornarem judeus cristãos, né. É uma palavra até um pouco complexa de falar. Está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 14, como eu já citei, a carta aos Gálatas é uma carta que reflete bastante a preocupação de Paulo quanto a essa diferenciação entre lei e graça, né? Sem desprezar o valor de lei e muito menos da graça. Terceiro tópico principal da nossa lição. Paulo apela aos líderes. Primeiro, ele ensina, no capítulo 20 de Atos, na leitura introdutória nossa, o verso 24, né? Ele sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Ele fala sobre o desapego material da vida do obreiro. O verso 24, que eu acabei de citar, né, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. E ele colocava isso como exemplo para os outros obreiros. Preste atenção no que eu estou fazendo. Infelizmente, nós temos vivido no mundo capitalista, né? E o capitalismo tem, infelizmente, influenciado muitos líderes, né? Que pregam de uma forma totalmente fora do contexto do Evangelho de Jesus Cristo, e no que o mais importante é a riqueza, são grandes
propriedades, são ostentação de carrões de luxo, né, jatos particulares, enfim, não é nada de errado possuir tudo isso, mas que o objetivo da igreja não é este. O objetivo da igreja é ganhar pecadores para Cristo. Então a preocupação de Paulo é exatamente do obreiro realizar a obra de Deus sem avareza e sem ganância. O segundo item desse tópico principal 3 fala sobre o cuidado pessoal do obreiro, tá? No verso 28 do capítulo 20 de Atos. O versículo 28 diz: olhai, pois, por vós mesmos. Ou seja, eles prestarem atenção em Paulo. Ele tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, né? Mas ele sabia que só isso não bastava. Embora ele demonstrasse todas essas qualidades que ele possuía, né, esse desprendimento e a meta principal dele ser como sendo a pregação do evangelho, mesmo assim ele aconselhava os líderes: olha por vós mesmos, preste atenção em como tem que ser feito. Ele não só ensinava, como procurava ser o exemplo, né? O terceiro item do tópico 3 fala sobre uma ameaça de lobos cruéis. Está lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ainda, que é a leitura bíblica, né? No verso 29 e o verso 30. E ele traz essa metáfora de lobos cruéis, por quê? Porque o rebanho de Deus é conhecido como ovelhas do Senhor, né? E quem que é um predador de ovelhas? Fazer uma metáfora, são os lobos, né? E esses lobos predadores espirituais que ele destaca aqui nesse versículo que ele cita, os lobos cruéis, né? Eram predadores espirituais do rebanho de Deus. Eles eram destituídos de misericórdia, de amor, ou seja, eram pessoas que, embora exercessem uma certa liderança, estavam mais preocupados com a sua própria vida do que com a vida da obra de Deus. E eles poderiam levar as pessoas a entender de forma equivocada tudo aquilo que havia sido ensinado por Paulo. Acabamos de citar aqui o caso dos judaizantes e o caso dos gnósticos, né, que traziam doutrinas perniciosas ao evangelho de Cristo, e porque aí eles então poderiam tirar proveito de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós temos uma disposição, né, uma qualidade necessária para qualquer pessoa que deseje fazer a obra de Deus. Essa disposição que é interessante, é muito bacana, né? Nós olharmos e ver pessoas que realmente têm vontade de fazer a obra de Deus e tem todo o direito de ter uma vida boa, assim, né? Tem que ser bem tratado, tem que ser bem cuidado, tem que ser digno é obreiro do seu salário, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo ensinou dessa forma, e quando nós aprendemos assim, então nós sabemos que não tem nada de errado as pessoas, os líderes das igrejas, terem o seu conforto, terem uma boa vida para sua família. Afinal de contas, ele vai precisar de tudo isso para poder não se ver em dificuldades e ter necessidade de ter uma atividade extra ministerial para sustentar a sua família. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é bastante interessante. E o que é interessante a gente notar a respeito da visão de Paulo quanto àqueles que tinham essa vocação, os vocacionados para a obra de Deus, que é o assunto principal da nossa lição hoje, né? Nós temos que ver que, pelo menos, nós temos 3 tipos de atenção, de vocação. Ou melhor, atenção, né? A gente, quando cria algumas coisas conosco, a gente aprende certas coisas e tem 3 tipos, então, de atenção que aquele que aprende a palavra de Deus possui. A primeira dela são 3 tipos, né? Espontânea, são consideradas assim, né? Espontânea, nós temos também a passiva e a voluntária. O que seriam essas 3 atenções que um discípulo absorve e nos mostra, né? A primeira, que seria a espontânea, é algo bem natural, né? Por exemplo, você pode levar um susto e reagir de repente, né? Ou se mostrar disposto a fazer alguma coisa porque foi impulsionado em virtude do medo, por exemplo, né? Correr, por exemplo, né? Correr de alguma coisa que é perigosa, é algo assim bem espontâneo. Mas nós também temos a passiva. A passiva ela tem a ver com uma reação diante de um objeto.
em direção ao indivíduo. Por exemplo, se você está junto com alguma pessoa, aquela pessoa tem uma disposição muito grande para defender alguém que está do seu lado quando cai alguma coisa, por exemplo, perto dela. Ela vai ou empurra a pessoa, ou tenta segurar aquele objeto que está caindo, né? É uma ação assim, bem passiva. Você faz porque aquele momento pediu para você. E você tem a principal de todas, que é a voluntária, né? É aquela que o indivíduo, a pessoa, ela executa por consciência e vontade próprias. Ou seja, ela sabe que tem um trabalho a ser feito, ela não é obrigada a fazer, ela não está impulsionada pelo medo a fazer e também não está impulsionada para socorrer alguém de imediato. Não, ela vai fazer aquela ação porque ela é voluntária, ela faz por vontade própria. Essa é a principal disposição que o obreiro demonstra e é a que deve ser observada quando, segundo o apóstolo Paulo, quando essas pessoas estão sendo direcionadas para o santo ministério. Amém? Nós vamos partir então para a nossa conclusão. A conclusão da nossa lição diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. A sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Nós temos que aprender, fazendo essa conclusão, esse fechamento da nossa lição, é que a obra de Deus precisa de obreiros, né? A seara é grande, poucos são os obreiros, né? Para a seara, o mestre está à procura de obreiros para a seara, e nós temos que desenvolver os novos, né, obreiros de uma forma bastante segura, com bastante ensino doutrinário, com bastante conhecimento bíblico, né, para que saiba reagir às investidas que o inimigo com certeza vai tentar contra esses vocacionados para a obra de Deus, e nós temos então que dar essa chance. É até interessante nós salientarmos essa conclusão, que muitos obreiros mais antigos às vezes ficam enciumados, né, de ver um obreiro novo se destacando, se despontando. Mas ele é novinho ainda, e já está sendo convidado para pregar, e já está sendo líder, ou é novo ainda, já está até dirigindo uma congregação, e os mais antigos às vezes ficam enciumados com isso. Nós não devemos agir dessa forma, né? Demonstrar essa atitude tão negativista, não é verdade? Nós temos que incentivar os novos obreiros para que a obra de Deus não sofra solução de continuidade. Ela precisa da sua base bem firmada. Os obreiros antigos são importantes? São. Os obreiros antigos estão aí para ajudar os mais novos a ensinar a palavra de Deus, a trazer ensinos bíblicos edificantes para que essas pessoas possam aprender com bastante profundidade a palavra de Deus e desenvolver o seu ministério, mas sempre incentivados pelos mais antigos, e não com ciúmes por medo de perder algum cargo. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é essa a atitude que o apóstolo Paulo tem para com os vocacionados para a obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Foi uma alegria muito grande poder mais uma vez trazer para vocês essas meditações sobre esta importante lição da vida do apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, até uma próxima oportunidade em Cristo Jesus. Amém.